Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula que é uma aula basicamente teórica. Acredito que vocês tenham visto os slides ali, né? E eu vi que colocaram os exercícios de histograma lá. Eu coloquei um vídeo relativo à utilização da tabela normal e hoje também coloquei exercícios com relação à utilização de tabela normal, construção de histograma, cálculo de média, mediana e etc., coisas que a gente viu na aula passada, tá? Essa aula de hoje, então, ela é uma introdução teórica aí ao conceito de CEP, coisas que nós já demos uma passadinha lá na primeira aula, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje. Nós vamos ver a diferença entre causas comuns e causas especiais. E na aula que vem, aí a gente vai entrar na parte mais prática propriamente dita, que é cálculo de limites de carta de controle, etc. Tá bom, pessoal? Não sei se todos estão com os slides aí, viram os slides. Acho que a gente pode dar mais um minutinho para o pessoal chegar, e aí eu já começo com a aula, ok? Pessoal, então, como eu já tinha colocado para alguns de vocês antes, tá? A gente vai ter uma aula hoje basicamente teórica a respeito de conceitos iniciais de CEP, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam aí via chat, tá ok? Então, a gente viu lá naquela nossa primeira aula teórica que CEP, o que é o CEP? Controle estatístico de processo é o conjunto de ferramentas para a resolução de problemas para a gente ter duas coisas em um processo. Estabilidade, que é eliminação de causas especiais, que a gente vai ver hoje o que são causas especiais, e melhorar a capacidade. Melhorar a capacidade significa elevar o teu processo a um padrão melhor. Tá? Essas duas coisas que o CEP se propõe. Tá? Princípios básicos. É que a gente, a partir de um sistema capaz de atender as necessidades de qualidade especificadas, a gente tenha sistemas de medição, equipamentos, pessoas treinadas e comprometidas, um processo estável e capaz, tá? E, normalmente, em grande parte dos processos, as análises são feitas baseadas em amostras. E essas amostras, elas devem ser não, mas elas normalmente são pequenas e frequentes. Por que pequenas e frequentes? Porque aí com isso tu consegue pegar variações ao longo do tempo, variações temporais no teu processo, e pequenas porque é um custo. Existem vários processos no qual um teste, uma amostra, um ensaio, ele é destrutivo. Então tu não pode ter amostras muito grandes, porque tu vai ter um custo muito grande, tá? Isso aqui é o que a gente viu lá na primeira aula com relação a coletas, tá? Então, eu vou tentar sumarizar isso aqui numa folha. Se ficar muito ruim, vocês me avisem aqui, tá? Vou colocar aqui, então. Vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como é que isso funciona, tá? Então, o CEP ele tem basicamente dois objetivos, que é a estabilidade de um processo e a capacidade do processo. Isso aqui a gente vai começar a ver hoje e vamos seguir nas próximas duas aulas. Isso aqui vão ser as aulas vindouras.
tá? O que é a estabilidade do processo? Estabilidade do processo é definir se o processo é estável ou instável, por evidente. Estável ou instável. Um processo estável, ele apresenta apenas causas comuns de variabilidade. Já um processo instável apresenta causas especiais. E isso a gente vai ver a diferença dessas duas coisas na aula de hoje. Tá? E dentro do CEP, Controle Estatístico de Processo, tem uma ferramenta que nos permite definir se um processo está apresentando apenas causas comuns ou causas especiais, que é o que a gente vai ver a partir da aula que vem, que são as cartas de controle. Tá? A capacidade aqui a gente vai ver mais para frente, mas aqui são índices de capacidade e capabilidade. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém tentou falar alguma coisa? Vamos ver. Beleza. Tá, pessoal? Então, isso aqui é algo que eu gostaria que vocês saíssem da aula de hoje sabendo, tá? Isso aqui é algo que vocês têm que saber. CEP é para basicamente duas coisas: estabilidade do processo, capacidade do processo. Estabilidade do processo é definir se ele tem apenas causas comuns de variabilidade ou se ele tem causas especiais de variabilidade e como a gente faz isso com cartas de controle. Já a capacidade, a gente vai ver mais adiante no grau A, através de índices de capacidade e capabilidade, tá? Só que para a gente iniciar esse processo de CEP, iniciar essa análise, a gente precisa de alguns requisitos básicos em nosso processo, em nossa empresa. Que requisitos básicos são esses? São os que eu vou colocar agora aqui para vocês. Tá? Estabelecer um ambiente favorável, definir e conhecer o processo, determinar o que monitorar, e minimizar o ruído, tá? O que significa cada coisa dessa aqui, cada item, cada tópico aqui? O que é estabelecer um ambiente favorável? É preparar as pessoas. Vocês imaginem um operador que trabalha há 20 anos num determinado processo, do dia para a noite chega lá um engenheiro novo, um encarregado novo, um supervisor novo, e cola lá na frente um mapa escrito, tantos erros e tantos acertos, tantas peças reprovadas e tantas peças aceitas. Isso não funciona, né? Então, as pessoas têm que ser preparadas antes de começar a utilizar essas ferramentas de CEP. Definir responsáveis. Quem vai medir o quê? Quem vai preencher carta de controle? Vai ter uma pessoa responsável pela qualidade?
Normalmente não, normalmente são as pessoas da própria linha que montam as cartas de controle, tá? E muito importante, pessoal, muito importante esse terceiro tópico aqui, assegurar suporte gerencial. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que vai permear toda a organização. Se tu levar o CEP a sério, ele permeia toda uma organização. O que que é? Há alguma peça que sai de especificação, às vezes o cara quer botar ela como conforme ou não conforme, até tu acertar, até tu ajustar o teu processo, isso pode incorrer em alguns custos que a empresa, no momento, não tem. Então, o suporte gerencial ele é essencial para isso. Treinamentos, tu vai ter que treinar as tuas pessoas, né? Que seria esse primeiro tópico aqui, preparar as pessoas. Então, tu vai precisar de verbas para treinamentos, gestão visual, etc, etc. Tudo isso, um apoio gerencial é necessário e ajuda muito. É aquela coisa, cara, se o pessoal lá de cima não quer, é complicado tu mostrar o valor agregado. Então, evidente que os dois lados têm que querer. A parte gerencial da empresa, a gestão da empresa, tem que enxergar o valor agregado e tu precisa das pessoas de chão de fábrica para fazer a coisa acontecer. Se um dos lados estiver remando contra, é muito difícil que isso funcione bem, tá? Só que se a ponta de cima quiser eliminar um processo de controle estatístico de processo de CEP, é muito mais fácil do que a ponta de baixo. Tá? Então, por isso que esse ambiente favorável é isso, tá? Não é simplesmente do dia para a noite começaram a observar as pessoas. Não, é de fato fazer com que as pessoas comprem a ideia, que elas entendam o que vai acontecer na empresa que elas estão trabalhando, tá? Conhecer o processo, definir o processo, compreender como o processo acontece, mapear o processo. De novo, isso que eu falei na primeira aula para vocês, daqui a pouco o cara quer implementar um CEP, quer implementar um Seis Sigma, mas ele nem varreu o chão ainda. Ele está tropeçando nas peças, não tem uma caixa para botar peça boa e uma caixa para botar peça ruim. Mistura tudo, chega lá no cliente, a peça ruim que ele identificou que era ruim dentro do processo dele, mas não teve uma segregação adequada. Tá? Então, mapear processo, fazer coisas básicas num primeiro momento. Identificar fornecedores, identificar clientes, quais são meus clientes-chave, quais são meus fornecedores que, de fato, são críticos para a qualidade do meu produto, né? Que vão afetar nos parâmetros de qualidade do meu processo. Quais parâmetros do processo eu vou medir? O que eu vou medir? Eu vou medir temperatura, pressão, nível, vazão, rugosidade. Vou medir não uma variável, mas sim atributos que a gente viu na aula passada, né? Vou dizer se a peça está boa ou não está boa, comprimento, diâmetro, enfim, tudo que eu vou definir e identificar as características de qualidade. O que é esse identificar as características da qualidade? Daqui a pouco, o teu cliente ele não está interessado na rugosidade, ele está interessado em aparência, né? Daqui a pouco ele diz, não, mas esse produto aqui não está brilhoso que nem o outro, eu quero uma superfície espelhada. Não, mas a rugosidade está abaixo do desejado. Ah, mas a rugosidade está abaixo, mas não é isso que eu quero. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem definido com clientes. Se tu não tem ainda um CEP implementado e tu passa a implementar, pode ser que isso venha te trazer problemas, tá, com clientes. Por quê? Porque uma vez tu monitorando o teu processo, pode ser que tu trabalhe mais perto do ponto econômico. E esse exemplo que eu dei é um exemplo banal, uma superfície que daqui a pouco tu faz um polimento extra nela que tu não precisaria por rugosidade, mas o cara enxerga lá. Ou N outros processos aí, uma dureza do material, tu tem uma dureza mínima de 20. Só que como tu não tem o CEP, tu sempre entrega para o teu cliente a dureza de 30. Só que quando tu implementa o CEP, tu consegue trabalhar mais próximo do 20, porque para tu ir para a dureza de 30, tu tem custo, né?
Então, tu consegue trabalhar mais próximo dos limites do teu processo e, às vezes, isso faz com que o cliente não perceba, tá? Então, isso tem que ser muito bem alinhado com todas as pontas. Primeiro, internamente na empresa, ambiente favorável, conhecer o processo. O que eu vou monitorar? Enfatizar o que é importante para o cliente, né? Que é o que eu estava falando agora. Identificar as características críticas para a segurança ou para o uso do produto. Problemas que podem ocorrer. Isso aqui é muito importante, ó. Sempre que possível, monitore parâmetros do processo e não características finais. Como eu disse, tu não vai monitorar uma aparência, não vai monitorar um aspecto sensitivo lá do cliente, monitora variáveis que cheguem nesse ponto. Por exemplo, o cara quer uma superfície espelhada, mas o que é o espelhado para ele? Para o cliente A pode ser diferente do cliente B. O que é a dureza que ele precisa? O que é a composição de uma liga metálica? Né? Enfim, tudo isso. A qualidade no atendimento. O atendimento foi bom ou ruim, tá? Mas vai ficar na subjetividade. Vai medir tempo, vai medir o quê, né? Quando a gente estiver falando de um serviço e não de um produto, né? Estudar correlações entre parâmetros do processo. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente tem uma característica lá para o cliente. A gente produz matéria-prima para a indústria de borracha. E ele bota isso lá num bambu, que é como se fosse uma batedeira gigante, e mistura tudo. Só que se o meu produto está muito duro, ele gasta muito mais energia para fazer essa mistura lá no bambu dele, lá nessa batedeira gigante. Então, ele é uma característica que a gente chama de friabilidade. Então, para o cara lá, ele não está interessado ele está interessado na friabilidade, o quanto de energia que ele bota lá dentro para conseguir misturar o meu produto à massa dele. Mas o que eu tenho que medir lá na minha fábrica? Isso não tem um parâmetro que eu consiga medir. Então, o que a gente mede, o produto ele é prensado, tá, pessoal? Então, o que a gente mede é a pressão da prensagem, porque isso eu consigo medir. Se eu fizer uma prensagem com uma pressão muito alta, o produto fica muito duro. Então, eu tenho que fazer com uma pressão menor e um tempo de prensagem maior. Isso acarreta em custos para o meu processo? Claro que acarreta. Se eu conseguisse fazer com uma pressão maior e um tempo menor, eu produziria mais, né? Porém, isso não atende o meu cliente. Só que ao invés de eu medir o quanto esse meu produto dispersa lá na mistura dele, eu não tenho como medir, mas pressão de prensagem eu tenho como medir. Então, sempre procurem variáveis, não características finais. Sempre tentem atrelar uma característica sensitiva do cliente, como esse exemplo que eu dei, a quantidade de energia que ele bota para misturar o meu produto é proporcional à minha pressão de prensagem. Então, sempre tentem trazer para características mensuráveis do processo de vocês. Sistema de medição. Qual informação vai ser coletada? Vai ser nível, pressão, temperatura, diâmetro, comprimento, rugosidade, dureza, tempo. Qual frequência vai coletar? Né? Lembram que eu tinha falado lá no início da aula? Normalmente, processos tu mede poucas amostras num tempo com maior frequência. Então, uma peça por hora, duas peças a cada 3 horas, algo assim. Tá? Como será feito o registro? Vai ser num software específico? Vai ser numa carta de controle feita num papel? Tudo é válido, tá? Só que isso tem que ser definido no início do processo do CEP. A implantação de CEP ela é um projeto, tá, pessoal? E tal qual um projeto tem que ter definições bem claras antes de começar. Então, qual vai ser a precisão do instrumento? Eu vou medir o comprimento, mas eu preciso um décimo de milímetro, um milésimo de milímetro, ou preciso de uma precisão só de milímetro? Tudo isso tem que estar definido. Como é que eu vou calibrar os instrumentos que medem? Quem vai fazer? Se eu estiver utilizando atributos, o que é o conforme, o que não é o conforme, o que é o padrão? Tá?
Então, o sistema de medição ele tem que ser definido a priori, tá? Ou seja, antes de começar a implantação do CEP. E minimizar o ruído. O que seriam ruídos? São causas externas. Causas externas de variabilidade, às vezes a gente consegue reduzir ou eliminar, às vezes não. Tá? Por exemplo, uma causa externa de ruído seria uma umidade do ar. Às vezes tu precisa do ar para resfriar uma peça, mas fica muito caro tu fazer um tratamento térmico nesse ar, ou colocar um tratador de calor, ou um chiller, etc. Então, o ar atmosférico é o que tu vai utilizar para resfriar essa peça. Então, sem dúvida, o tempo que tu vai usar de sopragem de ar vai variar muito com relação à temperatura ambiente, né? Não tem nem dúvida. Umidade do ar, outros tipos de ruído, tá? Que estão presentes, são inerentes a processo e tu não tem como eliminar. Normalmente são decorrentes de características naturais ou ambientais do teu processo. Raros são os processos, raros não digo, mas são processos que requerem uma maior condições sanitárias, processos alimentícios, farmacêuticos, aí tem que fazer esse controle de ruído, tá? Pessoal, eu recebi aqui um aviso que a nossa reunião vai acabar em 10 minutos, tá? Então, eu só vou pedir para vocês clicarem no link e entrar de novo. Ele pode entrar na mesma sala, tá? Não tem problema, a reunião acaba e a gente entra na mesma sala, o link vai funcionar de novo, tá? Eu vou seguir o baile aqui e quando cair, vocês entrem de novo, ok? Então, variabilidade. Nós falamos lá na primeira aula, na aula passada também, que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Só que a variabilidade, ela está sempre presente. É impossível, tu jamais vai fazer duas peças iguais, exatamente iguais. Em serviços, tu jamais vai fazer um atendimento igual ao outro. Em construção civil, tu jamais vai ter um caminhão de um concreto que vai vir para uma laje de um prédio igual ao outro. Um caminhão de brita com a granulometria igual a outra. Jamais vai ser igual, exatamente igual. Por quê? Porque as coisas variam, né? Então, a granulometria lá de um caminhão de brita vai ser tanto, mas se tu pegar caminhão por caminhão e for colocando casas decimais depois dele, tu vai ver que tem uma variação. Eles não são exatamente iguais. Tá? E essas variações pequenas, mas que estão dentro de uma determinada janela operacional, dentro de um determinado range operacional, essas variações que são oriundas de condições normais de operação, são chamadas variabilidades geradas por causas comuns. Tá? Só que em processos industriais, independente do tipo de indústria que seja, existem também falhas de operação. Falhas causadas por um operador, uma máquina que quebrou, um lote de matéria-prima inadequado, etc. E essas falhas de operação são as chamadas causas especiais, que trazem instabilidade para o processo. Tá? Então, a gente pode ver que a diferença entre essa variação, entre uma peça e outra, como eu falei, elas jamais serão iguais entre uma coisa e outra do que estiver medindo. Se a variação for pequena, praticamente imperceptível e não gerar defeitos ao nosso processo, nós vamos estar falando de causas comuns. Já se essa variabilidade de uma peça para outra, de um lote de matéria-prima para outro, de um atendimento num serviço para outro, se essa variação for grande e provocar o aparecimento de produtos defeituosos não conformes, nós vamos estar falando de causas especiais. E como eu falei já no início da aula, a carta de controle ela é a ferramenta
estabelece um critério estatístico que nos sinaliza a presença ou não de causas especiais. E um processo que apresente alguma causa especial, ele é dito processo fora de controle. Tá? Então, pessoal, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, porque é a base da aula de hoje. Então, a aula de hoje, vocês têm que sair sabendo o que eu desenhei aqui na folha, tá? Depois, se assistirem o vídeo e não conseguirem ver, me mandem aí por e-mail que eu posso fazer um slide para vocês, mas aquilo é muito importante, tá? E a diferença entre causas comuns e causas especiais, tá? Isso é o que tem que ficar aí de mais importante da aula de hoje, tá? Pessoal, causas comuns. Vamos falar um pouquinho agora sobre causas comuns de variabilidade de processo. As causas comuns de variabilidade de processo, elas são presentes mesmo em condições normais de operação. Ou seja, está tudo certo com o meu processo, mas as peças não saem uma igual às outras. Beleza? A gente viu, conversando que nada é igual. Desde que a tua variação seja pequena o suficiente para não tirar a peça fora de especificação. Então, são diferenças mínimas de peça a peça devido a pequena causa de variação que atuam de forma aleatória no processo. Isso é muito importante também para definir uma causa comum. Uma causa comum de variabilidade, ela é de natureza aleatória. O que significa isso? Olha, eu tenho uma peça de 20 milímetros. Então, eu vou produzir uma peça com 19,99, outra com 20,001, 19,998, 20,002 e etc., de maneira aleatória. Se eu tenho uma peça com especificação de 20 milímetros e produzo sempre a peça com 19,99, 19,98, 19,97, 19,98, 19,97, 19,98, eu não tenho aleatória. Eu tenho uma tendência de estar trabalhando sempre abaixo da minha especificação, ou sempre abaixo do meu limite de controle. Então, se eu não tiver essa aleatoriedade, mesmo a variação sendo pequena, eu tenho aí sim uma causa especial. Isso a gente vai ver com mais detalhes na aula que vem, tá? Então, uma causa comum, ela tem que ser pequena o suficiente a ponto de não tirar um produto de especificação e tem que ser de forma aleatória, tá? Mais características de causa comum de variação. Geralmente, para eu resolver uma causa comum de variação, eu preciso melhorar o meu processo. Eu preciso levar o processo para outro patamar. Por quê? Porque, olha, eu estou dizendo que o meu processo está bom, o meu processo está estável. Só que, mesmo assim, a variabilidade não atende os requisitos do meu cliente. Ou eu tenho que trocar uma máquina, ou eu tenho que trocar meu fornecedor de matérias-primas, ou eu tenho que retreinar a minha equipe. Eu preciso de ações globais, ações gerenciais, tá? Os operadores conseguem identificar maneiras de resolver causa comum, mas para corrigir eu preciso de uma decisão gerencial. O operador lá na minha linha, ele não vai dizer, ele não vai tomar a decisão de, olha, temos que retreinar todo mundo. Ou ele não vai tomar a decisão de, olha, troca esse fornecedor. Ele pode ser um cara bom e ele pode sinalizar, ele pode identificar, olha, o fornecedor A é muito melhor que o fornecedor B. Quando a gente usa o fornecedor B, a gente tem muita variabilidade, mesmo estando dentro da janela das causas comuns, tá? Mas quem vai tomar a decisão é gerencial, tá? Então, a correção de causas comuns, ela pode muitas vezes não se justificar economicamente. Porque, olha, meu processo está estável, eu não tenho reclamação de cliente. E mesmo assim eu tenho uma variabilidade relativamente alta, por que eu preciso atuar aqui? Às vezes ele não se sustenta, às vezes sim, às vezes não. Tem empresas que definem, às vezes, ficar num mercado de qualidade mais baixa, e isso não é demérito nenhum, tá?
É aquela coisa que nós conversamos aí, que nós colocamos o exemplo de um carro, né? A Mercedes, a BMW, a Audi, eles escolheram concorrer num padrão, mas já a Volkswagen, a GM, a Fiat tem um outro padrão de qualidade. Já outras marcas aí têm um padrão de qualidade ainda assim inferior. E isso não quer dizer que o processo deles está apresentando causas comuns. Isso quer dizer que eles escolheram fazer produtos com, sei lá, uma qualidade, uma percepção de qualidade menor, e não vai se justificar economicamente ele fazer um carro mais caro. Então, vamos lá, não tendo aqui juízo de valor e não olhando para a marca, mas o cara tem para gastar 500 mil num carro, será que ele vai comprar uma Mercedes ou ele vai comprar vamos lá, um Chery? É difícil, né? Alguém comprar um Chery de 500 mil, mas uma Mercedes ele vai comprar, tá? Não fazendo aqui juízo de valor, de marca, enfim, tá? Mas, então, tu não corrigir tuas causas de variabilidade comuns não significa que tu não tenha qualidade. Isso só quer dizer que, às vezes, tu não quer ir para outro nicho de mercado.